E a razão de nós estarmos aqui é celebrarmos a Ele, né? Bendizemos o nome santo dEle, glorificarmos a presença maravilhosa do nosso Deus. Nós nos congregamos para prestar o nosso culto racional a Ele. Nosso culto racional. Paulo aos Romanos capítulo 12, ele nos pede, ele roga para que nos apresentemos como oferta de sacrifício vivo diante de Deus. E ele diz, esse é o vosso culto racional. Entenda que é uma emoção que nós sentimos, e às vezes somos levados à emoção. Não há nada errado em sermos levados à emoção, em chorarmos na presença de Deus. Aqui é o lugar, tá? Aqui é o lugar de você se derramar, de você chorar, de você se quebrantar na presença de Deus. Mas não dependa disso. Não dependa disso. Não é o sentimento. Ah, pastor, eu vim na igreja, mas não queria nem, sabe? Queria nem ouvir falar que existia igreja na minha frente. Queridos, o nosso culto a Deus, ele não depende de um sentimento que nós temos no nosso coração para virmos diante dele. Mesmo quando o nosso sentimento é contrário às nossas ações, nós nos apresentamos com júbilos nos lábios, com alegria no coração, com exultação, como diz o Salmo 100, né? O Salmo 100 fala para nos apresentarmos ao Senhor com alegria, com cânticos, com júbilo ao Senhor. Essa é a maneira de nós entrarmos nos átrios do Senhor, nas portas dos átrios do Senhor, celebrando a Ele com júbilo, com exultação nos nossos lábios, porque Ele é digno, Ele é o único que tem o poder de transformar a nossa vida. Ele é o único que tem o poder de mudar a sua história. Só Ele. Você pode correr de um lado para o outro, ir em busca de respostas, soluções, e procurar os homens, e procurar poderes e autoridades naturais. Nada vai resolver a sua situação se não for Deus. Mas quando Deus entra na sua vida, quando você abre o seu coração, como ele diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com você, cearei com você e você comigo. Quando nós ouvimos a voz de Deus, abrimos a porta do nosso coração, ele chega em nossas vidas e já causa mudança. Já causa mudança. Já causa mudança de pensamento, já causa mudança no nosso coração. A paz dele passa a reinar em nós, mas nós precisamos permitir que ele venha. Nós precisamos permitir que ele venha em nossas vidas, porque ele se entregou na cruz do Calvário para nos reconciliar a Deus, para poder fazer de nós templo e morada de Deus, habitação do Espírito Santo, para que nós pudéssemos desfrutar de vida e vida abundante. É o que ele tem para nós. Você crê nisso? Amém? Você crê? De todo o seu coração, você crê mesmo? Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 36. Vamos dar atenção um pouco mais às palavras de Jesus. E dentro daquilo que Jesus conta aqui para nós, nessa parábola, ele nos faz compreender a maneira como nós conseguimos ser levados a viver as maravilhosas promessas de Deus. Porque às vezes nós olhamos para aquilo que é pregado a respeito de Deus, para aquilo que as escrituras sagradas dizem a respeito de Deus, e vemos só como algo que serviu para alguém, ou que possa servir para alguém especial, ou alguma coisa assim, mas que nunca é para nós. Já teve esse sentimento no seu coração? Você olhar para aquilo e falar, rapaz, quando que eu vou chegar aí, né? Está tão distante. Mas aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, Jesus ele conta uma parábola que nos faz compreendermos como nós podemos viver aquilo que Deus tem para nós. Que primeiramente Deus ele não vem simplesmente para fazer reforma, fazer reajustes, fazer remendo nas nossas vidas. Não. Se você convidar Jesus para entrar no seu coração, na expectativa
de que, sabe, aquela coisa que você faz na sua casa, você tapa uns buracos, faz um reboco, às vezes só passa uma tinta, né, irmão Luciano? Só passa uma tinta por cima para esconder a sujeira, a coisa feia ali, tal. Não, Jesus não faz isso. Na minha e na sua vida, quando Jesus chega, Ele não vem para fazer remendos nas nossas vidas, mas Ele vem para fazer a obra completa de renovação, de transformação, de revivificação. Mas aqui no Evangelho de Lucas, capítulo número 5, versículo 36, Jesus ele declara o seguinte: disse-lhe esta parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova e a costura numa roupa velha. Se fizer isso, romperá a nova e o remendo não se ajustará com a velha. Versículo 37. E ninguém põe o vinho novo em recipiente de couro velho. Se fizer isso, o vinho novo romperá os recipientes, será derramado e os recipientes se estragarão. Versículo 38. O vinho novo, porém, deve ser colocado em recipientes de couro novos, e ambos juntamente se conservam. Versículo 39. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Amém? Jesus, ele usa essas figuras simples, um remendo numa roupa velha, vinho em odres velhos, né? Faz esse comparativo, coisas simples, para ensinar uma verdade espiritual profunda aos nossos corações. Porque aqui Jesus não está falando de costura, nem de vinicultura. A intenção de Jesus não é ensinar a você como costurar, remendar a sua roupa, não é a intenção dele, e nem te ensinar onde você deve guardar o vinho, né? Mesmo porque aqui ninguém tem vinho em casa, né? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem suco de uva, né? Vinho não. Mas Jesus, ele está para nos ensinar verdades espirituais. Ele está falando como o novo reino que ele traz não cabe dentro de velhas estruturas da religião, nem dos velhos hábitos da vida. O contexto é o choque entre o evangelho e o sistema religioso dos fariseus, dentro do contexto que Jesus estava. Eles queriam encaixar Jesus dentro das antigas tradições, mas o novo Deus, a novidade que Cristo estava fazendo, a nova aliança que Jesus veio para estabelecer, ela não se adaptava ao costume velho, à tradição velha, porque ela veio para trazer uma verdadeira transformação nas nossas vidas. E é interessante nós observarmos aqui que muitas vezes nós viemos para Cristo, nós nos achegamos a Cristo, mas o nosso coração ainda está detido a velhos costumes, aos velhos preceitos, às velhas tradições, que todos nós carregamos conosco as tradições de famílias, os costumes, os hábitos, sabe, aquilo que nós já aprendemos na vida e que às vezes tem dado certo por um período de tempo, às vezes tem acontecido algo que nós temos praticado, algumas tradições, mas quando nós viemos para Cristo, nós precisamos entender que a nova vida com Cristo, ela vai trazer coisas novas para nós, uma mudança de pensamento, uma mudança de visão, uma mudança de coração, verdadeiramente uma transformação nas nossas vidas. Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Não é parte, não é apenas, como eu falei, não é apenas uma reforma. Não é apenas, eu vou abrir meu coração aqui para Deus, para que Deus ajuste essa área da minha vida, que eu não estou muito bem nessa área, sabe, a minha área sentimental, a minha área financeira, ou qualquer outra área da vida. Eu quero que Deus entre aqui na minha saúde, para me trazer saúde, e eu permito Cristo entrar para mudar somente aquilo. Não, Cristo vem para trazer uma obra completa, e para que essa obra completa aconteça em nós, algumas transformações precisam ocorrer nas nossas vidas, porque o remendo novo e a roupa velha representa o perigo de tentar conciliar o inconciliável, tentar conciliar as coisas das tradições naturais e humanas, das tradições antigas, dos entendimentos naturais que temos, sabe, das nossas velhas práticas, com aquilo que Jesus traz de novo para nós. Jesus fala: ninguém põe remendo de roupa nova em roupa velha. Não adianta você querer viver a nova vida de Cristo, aquilo que Cristo tem para nos conceder, se você não estiver disposto a negar
a sua velha vida, a deixar o seu passado, a abandonar as coisas do mundo, a deixar, sabe, tudo aquilo que mesmo que você fala, mas pastor, isso aqui eu aprendi desde criança, os meus bisavós, os meus avós, os meus tataravós, todos eles é coisa de família e todo mundo pratica, e sabe, é uma coisa boa, porque, sabe, não fere a moral, nem os bons costumes, é algo que é aceitável aos olhos humanos, mas Jesus diz, se você não estiver disposto a deixar tudo que é do passado, você não vai conseguir viver a nova vida que Cristo tem para você. Por isso Paulo declara, ele diz, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu prossigo para o alvo. Ou seja, Paulo deixou tudo aquilo que ele tinha, que era motivo de ele se orgulhar. Ele não estava falando de pecado, ele estava falando de bons costumes, ele estava falando de uma vida dedicada à lei de Deus, ele estava falando de uma vida, sabe, de uma prática religiosa onde era louvável aos olhos humanos, mas ele está falando, a nova vida que Cristo tem para mim é melhor do que todas as tradições que eu aprendi. Eu estou disposto a renunciar às minhas tradições para prosseguir para aquilo que Cristo tem preparado para a minha vida. E o que Jesus está nos ensinando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a respeito dessa parábola que Jesus nos conta, é justamente isso. Jesus mostra que o erro de usar o novo de Deus como um simples conserto a uma vida antiga, é algo que não vai funcionar. Muitos querem o evangelho como um remendo, um ajuste moral, um acréscimo espiritual, um pouco mais de religião para tapar buracos emocionais. Sabe, hoje é domingo, sabe, eu estou um pouco cabisbaixo, triste, vou lá na igreja, o pastor canta as canções que eu gosto, eu vou ouvir aquelas canções, eu vou me sentir bem, o pastor vai orar, eu vou ficar melhor. Não, queridos, não é isso que Cristo tem para nós. Isso é apenas remendar as nossas vidas, isso é apenas fazer reparos, tapar buracos momentâneos. É como fazem, né? Não vamos falar mal de ninguém, mas você vê esse período de chuva, aonde foi tapado os buracos, tudo voltando ao estado original, né? Os buracos vindo tudo à tona, né? Tudo à tona. É o projeto tapa-buraco. Não funciona. Não funciona porque você está encobrindo algo, mas quando vier o problema, quando vier o dia mau, quando vier a adversidade, o problema virá à tona novamente, porque é apenas um remendo. O que Cristo está trazendo para nós é uma novidade de vida. E não adianta um pouco apenas de religião para que possamos viver aquilo que Ele tem para nós. Porque o Evangelho, ele não é um remendo, ele é uma nova veste. Ele é uma nova veste. Cristo tem algo novo para as nossas vidas, mas para isso precisa haver disposição nos nossos corações para que possamos desfrutar do novo de Deus para as nossas vidas. Isaías capítulo 60, olha o que o profeta Isaías nos diz aqui, Isaías 60, versículo 10, ele diz assim, estrangeiros virão e reconstruirão as suas muralhas, os reis dos povos serão servos de Israel, cheios de ira devido ao seu pecado, e os castigarei, mas agora vou mostrar meu amor por vocês, por causa da minha graça. Cristo estava trazendo algo novo. Deus estava prometendo ao seu povo, é Isaías 61, não 60, é o próximo, 61, versículo 10, ele diz assim, é grande a minha felicidade no Senhor, a minha alma se alegra em Deus, Ele me vestiu com roupas de salvação e colocou sobre os meus ombros o manto da justiça. Sou como um noivo vestido para o casamento, como a noiva enfeitada com suas joias. Algo novo, vida nova. Sabe, a Bíblia vai contar a história de um filho que deixou a casa do pai. Um dia havia uma casa com o pai e 2 filhos, e um dia o filho mais novo fala, pai, eu quero a parte da minha herança, e eu quero viver a minha vida da maneira como eu achar. E o pai lhe concede a parte da sua herança e o despede. O filho vai embora, vai viver a vida como ele bem achava. Mas por não saber conduzir
a sua própria vida, longe da casa do pai. O filho, ele acaba se perdendo na caminhada e o seu fim é em uma fazenda, cuidando de porcos, com tanta fome, desejando comer o alimento dos porcos. Mas um dia esse filho, ele cai em si, ele lembra da casa do pai, lembrando que na casa do pai, até os servos do seu pai viviam uma vida melhor do que a vida que ele vivia. E ele decide em seu coração: eu vou voltar à casa do pai e vou pedir ao pai: pai, perdoa, eu errei, eu falhei, permita-me ser como um dos seus servos. Porque isso já seria grande vantagem para ele. Mas quando ele chega à casa do pai, o pai lhe está esperando de braços abertos. E o recebe e dá vestes novas, sandálias novas, coloca um anel em seu dedo e o restaura a sua posição. Isso é nós abrindo o coração para Cristo e permitindo a nova vida dele vir em nós. Mas entenda, ele não vai pegar, nos abraçar da maneira como estamos e permitir que permaneçamos da maneira que estamos. Ele vai tirar as vestes velhas para colocar vestes novas. Ele vai colocar coisas novas em nós e para colocar coisas novas em nós, ele vai precisar tirar aquilo que é velho. E o que Jesus está retratando aqui em Lucas 5, do 36 ao 39, quando ele fala sobre essa parábola, é justamente sobre o novo de Deus nas nossas vidas. De permitirmos que Deus venha em nós e cause verdadeiramente em nós uma completa mudança, uma nova vida. Por isso Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negar a si mesmo, renunciar ao seu próprio eu. Como nós falamos, acho que foi quarta-feira, de nos expormos à palavra, de contemplarmos a Cristo, de contemplarmos quem Ele é, porque assim como Ele é, somos nós também, conforme João declara na primeira carta de João. E quando nós nos deparamos com as verdades de Cristo e permitimos que ela entre nos nossos corações, a nossa vida é mudada. A nossa vida é mudada. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de discernir alma e espírito, fazer divisão, separação entre juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é poderosa para discernir as coisas certas das coisas erradas e nos conduzir à direção certa para uma nova vida. E é o que Ele tem para nós, queridos. Mas para isso nós precisamos estar dispostos. Sabe, Deus não quer remendar os nossos velhos hábitos. Ele quer nos vestir com justiça de Cristo. E o que nós precisamos fazer é permitir que essa justiça dele venha nas nossas vidas. Venha nas nossas vidas. E aí nós precisamos observar, olhando para nós mesmos, o que temos tentado consertar quando Deus quer substituir completamente. O que nas nossas vidas, se nós olharmos hoje, com sinceridade para dentro de nós, o que nas nossas vidas nós estamos fazendo remendos, ao invés de permitir que Cristo transforme. O que é o remendo? Quando a situação aperta, você corre a Deus, você jejua, ora, você faz um propósito, faz uma campanha, e aí a coisa alivia. Mas você não muda os seus hábitos. Você volta às velhas práticas. Você volta aos velhos erros. Você volta à velha vida. E aí continua, até dar um problema novamente. O problema bate a porta, você volta outra vez, corre aos pés do Senhor, grita por socorro. Queridos, Cristo está nos chamando para uma nova vida. Cristo não quer que vivamos dessa forma. Cristo, quando Ele morreu lá na cruz do Calvário em nosso favor, quando Ele deu a sua vida por nós, Ele entregou a si mesmo para que nós pudéssemos andar em novidade de vida, para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida abundante, é o que Ele preparou para nós. Agora, essa nova vida vem em conformidade com a justiça de Deus, com aquilo que Cristo preparou para nós, porque Ele é o Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. Ou seja, se Deus determina algo, se Deus estabelece algo para se fazer, ou uma bênção para que nos alcance, Ele também estabelece o caminho para que se possa obter aquilo. Então, se nós não andarmos em conformidade com o bom propósito de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo que Ele tem para nós
nós não vamos desfrutar da nova vida que Ele tem preparado para nós. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, vai parecer para nós algo, uma utopia, utópico, não vai, é algo inatingível. E Paulo diz, Romanos 12:2, ele diz, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é algo maravilhoso para as nossas vidas. Deus tem o melhor para cada um de nós, mas para que possamos provar dessa boa vontade, nós precisamos ter a nossa mente transformada. Não é colocar algo novo na nossa mente, não é trazer mais um pensamento à nossa mente. Sabe aquele pensamento que quando as coisas estão boas, você fala coisas boas, e quando as coisas estão ruins, você fala em conformidade com a realidade que os seus olhos veem? Não é isso que Deus tem para nós. O que sai do meu e dos seus lábios precisa ser aquilo que as Escrituras diz, aquilo que a Bíblia diz. Os seus lábios precisam confessar a palavra de Deus, independente do que os seus olhos veem. Se os seus olhos veem trevas, o que você vai declarar? Luz. Porque Cristo é luz, Deus é luz, Ele é o Pai das luzes. Se você vê a aflição, a angústia, a tristeza, a dor, você declara alegria, porque há alegria na presença do Senhor. Se você vê prisão por vícios ou por qualquer outra coisa, você declara liberdade, pois foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se você vê um medo, se você vê a insegurança, a incerteza, você declara liberdade em Cristo, você declara a ousadia em Cristo, pois Deus nos deu um espírito de ousadia, Deus não nos deu um espírito de timidez, Ele nos deu um espírito que nos capacita a irmos contra as situações. Isso é transformação de mente, isso não é uma mente com mais um pensamento, porque com mais um pensamento, os pensamentos eles começam a brigar entre si, sim ou não? Você olha para o pensamento antigo, bem, mas antigamente, sabe, é como as estações, né? Nós olhamos para a tradição e os períodos de chuva antigamente, falamos, bem, mas antigamente nesse tempo chovia e etc, e tudo mais, né? E aí hoje nós olhamos para a realidade, não está acontecendo e não está vindo em conformidade conforme as tradições. A mesma coisa diz respeito a todas as outras coisas. Às vezes nós nos prendemos às coisas antigas e queremos trazer as coisas novas para dentro dela. Não vai servir. Porque se você não renova a sua mente, se você não anda na palavra de Deus, se você não permanece naquilo que Deus diz a seu respeito, firmado somente naquilo que Deus diz, você não consegue prevalecer rompendo em fé. Nós falamos recentemente, citamos o exemplo de Pedro quando andou sobre as águas. Jesus, na madrugada, vem andando sobre as águas em meia tempestade. Os discípulos pensam ser um fantasma. Aí Jesus fala, calma, sou eu. E Pedro ousadamente fala assim, é o Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus fala, então vem. E Pedro sai do barco e no meio da tempestade, o vento forte, o mar agitado, Pedro anda sobre as águas, enquanto olhava para Jesus. Mas a partir do momento que Pedro percebe as ondas, ele olha para o vento e para o mar agitado, ele começa a afundar. É a divisão de pensamento, é você olhando com o natural junto com o espiritual. O espiritual foi a palavra de Deus dizendo para Pedro, vem. O natural foi Pedro olhando para as circunstâncias à sua volta. É você tentar colocar vinho novo em odres velhos, não vai dar certo, vai se romper. Porque os seus pensamentos antigos não têm força para sustentar a novidade de vida que Deus traz para nós. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa permitir que somente o novo de Deus esteja em você e que o novo de Deus cause uma completa mudança no seu interior. Um novo pensamento, um novo coração, um novo linguajar, um novo ponto de vista, um novo olhar a respeito das coisas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tem coisas velhas nele? Não. As coisas velhas se passaram. O que aconteceu? Tudo se fez novo. Não é parte.
Não é um coração novo apenas e a mente antiga, não. É um coração novo, é uma nova mente, sabe? O linguajar, a forma de falar, as coisas que não é cabível estar na boca do cristão, não vai estar mais, sabe? Os pensamentos que não cabem ao cristão, não vai estar mais na mente do cristão. O modo de andar, o modo de agir, não será mais o mesmo por causa do novo de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus queria trazer esse novo para aquele povo. E eles indagaram Jesus, essa conversa tudo começou porque eles olharam para Jesus e falaram: bem, Jesus, os discípulos de João jejua e os seus não, como é essas coisas? Como pode? Estão aí se fartando, festando e comendo, e como assim? Se João Batista era um profeta e o Senhor é o Filho de Deus, como João Batista jejuava e o Senhor não, né? Segundo as suas tradições, segundo os seus preceitos, tentando alcançar as coisas de Deus por meio do esforço humano, tentando se achegar a Deus pela sua própria capacidade. Impossível, queridos. Não tem condições de você decidir: não, pastor, a partir de hoje eu vou ser uma boa pessoa, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo e tal e tal. Não vai te levar a Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode se achegar ao Pai a não ser por Ele. É somente Ele. Por isso, quando Nicodemos, lá em João 3, se achegou a Jesus no meio da noite, tentando entender, querendo que Jesus explicasse, Jesus não deu nenhuma explicação para ele, a não ser dizer: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, abandone as suas tradições, abandone a sua razão, abandone o seu conhecimento, abandone o seu eu, abandone a sua velha vida, por melhor que ela possa ser, e aceite o novo de Deus em você, porque é a partir do novo nascimento que há novidade de vida, e é o que Jesus está falando. Não tem como colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo e os odres velhos não são coerentes. Há uma incompatibilidade entre o espírito e o legalismo. Há uma incompatibilidade entre o mover do Espírito Santo e as nossas obras para tentarmos nos santificarmos e agradarmos a Deus. Você nunca conseguirá agradar a Deus com suas obras. Todos que tentaram, falharam. Todos que tentaram falharam, mas todos aqueles que de inteiro coração renderam a sua vida a Cristo, permitindo Cristo agir no seu interior, trazendo novidade de vida, viveram poderosamente, foram exaltados por Cristo por causa da presença do Espírito Santo na vida deles. Naquela época, o vinho novo ainda fermentava e colocado em um odre velho, ele acabava endurecido e o odre acabava estourando. O vinho novo, ele representa o Espírito Santo e a graça de Cristo. O odre velho representa as estruturas rígidas, tradições mortas e mentalidades fechadas. Paulo, ele enfrentou esse problema em Gálatas, quando ele diz lá em Gálatas 3:3, ele diz: tendo começado no Espírito, agora quereis aperfeiçoar-vos pela carne. Eram pessoas que tentavam viver a fé nova dentro do sistema antigo da lei. Queridos, às vezes nós falamos de andar por fé, mas nós não conseguimos andar por fé, porque nós achamos que só o que a Bíblia diz não pode ser o suficiente para nós. Por mais que você fala: não, pastor, eu creio na palavra de Deus como a verdade plena de Deus, mas as nossas ações dizem o contrário. Dizem o contrário. Porque se hoje, se você se encontrasse ali no rio Araguaia, sabe, em um dia de tempestade, no meio do rio, dentro de um barco, e Jesus aparecesse para você e falasse simplesmente: vem, você seria capaz de sair em direção a Jesus? Pedro andou sobre as águas, que Jesus disse: vem. Jesus não falou mais nada. Jesus não acalmou a tempestade. Às vezes, nós somos paralisados por dificuldades que nós vivenciamos, porque nós não conseguimos crer que aquilo que a palavra de Deus declara ao nosso respeito é o suficiente. Nós queremos algo para fazer, nós queremos agir. Isso entra no legalismo.
Não, mas para Deus me responder, eu tenho que fazer 7 dias de oração, subir um monte, subir escadaria de joelho. Não, queridos, isso é legalismo. Você precisa crer. Você ora, jejua e lê a Bíblia para que você compreenda mais de Deus, para que você mata a sua carne, para que você consiga se aproximar mais de Deus, para que você fortaleça o seu espírito, mas não para alcançar aquilo que Deus tem para você. Porque aquilo que Ele tem para você, Ele já te concedeu. Já está feito. Ele declarou na cruz do Calvário: está consumado. Está consumado. É aquilo que eu falei, não sei se eu falei já 2 vezes, mas se falei 2, eu falo a 3ª novamente, não tem problema não. Deus não vai te dar nada. Deus não vai te dar nada. Porque tudo que você precisa, Ele já te deu. Ele já fez. Há um bom depósito, Efésios capítulo 2, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Há um bom depósito, Ele consumou a obra que Ele fez na cruz, está completa. Nós precisamos nos posicionar naquilo que Ele fez. E às vezes nós estamos, Deus, me dá, faz. Enquanto deveríamos nos posicionar na palavra, confiante naquilo que Ele declarou a nosso respeito. Se Ele diz que eu sou e pronto, acabou. Sabe? Se Ele diz que eu sou nova criatura, não importa o que os homens pensam, não importa o que dizem a meu respeito, Deus diz que eu sou nova criatura, e eu estou em Cristo, e eu sou uma nova criatura. Há novidade de vida em mim. Agora, para isso, precisamos nos despir das velhas tradições, sabe? Da velha mentalidade, das coisas que nos leva a vivermos coisas mortas, uma mentalidade fechada de tradições e de preceitos que a maioria das vezes são apenas invenções de homens. Invenções de homens. Queremos nos esforçar para alcançarmos a Deus. Paulo enfrentou isso, como eu já falei, Gálatas 3:3. Os Gálatas estavam querendo retornar à velha tradição, eles estavam querendo voltar à circuncisão, eles estavam querendo voltar a guardar o sábado, eles estavam querendo voltar, sabe, aos costumes das dietas alimentares de Levíticos, eles estavam querendo voltar tudo à antiga vida. E Paulo falou: não foi por meio da fé que vocês alcançaram a novidade de vida, por que vocês querem retroceder? Se para alcançar a Cristo não foi necessário tudo isso, por que vocês querem fazer algo que contradiz ao que os levou a alcançar a nova vida? Não dá para viver o novo de Deus com a mentalidade velha. Por isso Paulo diz, Romanos 12:2, e não vos conformeis com esse mundo. Queridos, você já não pertence, você que está em Cristo é uma nova criatura, você já não pertence a esse mundo. A sua mente não pode ser a mesma mente do mundo, a sua mente tem que ser a mente de Cristo. Os seus pensamentos têm que estar conciliados com os pensamentos de Cristo. O que você pensa é o que a Bíblia diz, porque Ele é o Deus que vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, se eu ando na palavra de Deus, se eu penso os pensamentos de Deus, se eu afirmo com os meus lábios as promessas do Senhor, os anjos do Senhor, seres ministradores que estão a serviço de Deus, eles virão para cumprir a palavra de Deus em nosso favor. É o que a palavra diz em Hebreus. Eles vêm para fazer com que a palavra se cumpra nas nossas vidas. Então, precisamos deixar a velha mentalidade. O vinho novo exige um coração maleável. Graça exige humildade. O mover do Espírito exige abertura para o novo. Às vezes clamamos pelo Espírito Santo de Deus, clamamos pelo mover de Deus, mas não permitimos Ele mudar a nossa velha maneira de viver. Nós queremos que o Espírito de Deus se ajuste aos nossos padrões. Deus, eu quero o Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha vida. Mas isso eu não vou deixar, Deus, você vai ter que se acostumar com isso. Deus não divide o coração seu com mais nada. Ou você pertence a Ele, ou se estiver dividido, já não é mais dele. Quando Elias confrontou os profetas de Baal, e após Deus mandar fogo do céu, ele virou para o povo de Israel e falou: até quando vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos? Se é Baal, Deus, então decida por Baal e vai servir a Baal. Agora, se é o Deus de Israel, se é o Jeová Jireh, que é Deus sobre todas as coisas, então abandone Baal e vai servir a Ele fielmente, completamente.
Porque naqueles dias Israel, o povo da região lá queria agradar a Acabe. Para agradar a Acabe e a Jezabel, tinha que se prostrar diante de Baal, mas não queria também abandonar a Deus. Não é que eles tinham abandonado a igreja, abandonado o serviço a Deus, a adoração a Deus, não. Mas eles tinham associado a adoração a Deus com a adoração a Baal. Por isso Jesus fala, hoje há um mal maior. Jesus fala, você não pode ter dois senhores, porque você vai amar um, vai odiar outro. Ou você serve a Deus verdadeiramente, ou você vai servir a Mamon. Hoje nós não servimos a Baal. Se alguém levantasse uma estátua, um templo de Baal, nós iríamos falar, está amarrado em nome de Jesus. Sai para lá, demônio. Mas às vezes nosso coração está dividido com Mamon. O que é Mamon? São as coisas materiais, as coisas desse mundo, as riquezas. Sabe? Nós falamos, Deus, eu quero te servir. Sabe? Mas quando a coisa aperta, se torna difícil, falta algo em casa, a nossa fé já vai pelo ralo, já vai por água abaixo. Quando nós temos, sabe, que servir ao Senhor com a primícia dos nossos bens, fala bem, mas Deus não precisa de dinheiro, isso e aquilo, um monte de justificativa. Sim ou não? Não é verdade? Sabe? O coração dividido e tantas outras coisas. Bem, mas hoje eu preciso fazer isso, fazer aquilo, porque eu tenho que construir esse projeto, esse sonho. Então vou negociar o meu tempo que seria para ir para a casa do Senhor, o meu tempo que seria para adorar a Deus, para fazer isso, para a minha vontade, para o meu querer. O coração está dividido. Muitas coisas nós não recebemos da parte de Deus, porque nós não estamos permitindo o renovo de Deus nas nossas vidas. Queridos, não tem como colocar vinho novo em odres velhos. A graça exige humildade. O mover do Espírito exige abertura para o novo. Paulo diz, Romanos 12:2, não se conforme com esse mundo, mas transforma, muda o seu pensar, muda a sua mente, muda a sua história, muda a sua vida. Permita ele entrar totalmente no seu coração e trazer completa mudança. Muitos cristãos não experimentam o vinho novo, porque insistem em usar odres velhos. Não permite Cristo mudar o seu interior, renovar a mente com a palavra, mudar, sabe, o íntimo do seu ser, as suas razões. Por isso que eu falei recentemente, e é algo cabível. Jesus, ele fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar uma família que não está indo bem é fácil, sabe? Cônjuge, casamento não está bom. Jesus pediu para negar, a renunciar ao meu cônjuge, então vou abandonar a minha casa mesmo. Meus filhos que já estão dando só dor de cabeça, não quero nem saber da minha casa. Abandona a casa para seguir a Jesus, é fácil. Abandonar um trabalho, os bens, sabe? Quando as coisas não estão indo bem, você abandona tudo. Não, deixa para lá mesmo. Já não está, estou vendo a falência do negócio, abandona. Mas agora a maior dificuldade nossa é abandonar, é renunciar a nós mesmos, as nossas ações. É o maior desafio que nós encontramos. E a maior necessidade para o novo de Deus é a renúncia do meu eu, das minhas razões, da minha vontade. Porque tem horas que Deus nos direciona para coisas que nós não entendemos, que nós não conseguimos enxergar o fim, e que nós temos a tendência a dizer não por Deus, por causa do nosso eu, da nossa razão. Da nossa razão. E Deus está falando, olha, esse é o caminho. É isso que eu espero de você, é isso que eu quero de você. E você fala, bem Deus, mas isso, logo isso. Não pode ser mais ou menos, ou sabe, outra coisa. Tenta negociar com Deus. Mas Cristo fala, precisamos negar a nós mesmos, precisamos renunciar a nós mesmos. A resistência ao novo vai nos levar a entender que o velho é melhor, como diz o versículo 39 de Lucas 5. E ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Sabe, Jesus ele revela a tendência humana de resistir à mudança, que é com as coisas que já estamos acostumados. A vida com Cristo é uma novidade de vida. É uma novidade de vida. Deus não vai chegar a você e revelar todo o bem que Ele vai fazer por causa da obediência que você vai prestar a Ele, que Ele te pede. Não. Como foi com Abraão, ele disse para Abraão, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você ainda vai descobrir o que vai ser do seu futuro. Você ainda vai saber lá no futuro,
E Abraão saiu, deixou tudo para seguir a direção de Deus. E assim precisamos ser. Deus falou, Ele sabe o melhor para nós, porque os pensamentos dele são maiores que os nossos, os caminhos dele são mais elevados que os nossos. Ele bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, ande segundo a direção dele, mesmo que você não entenda o fim daquilo. Sabe, ele fala para amar o próximo, mas tem os próximos que é difícil de amar, né? Meu Deus do céu. Por que a pessoa não facilita? A Bíblia já disse que para amar o próximo, me ajuda aí, né? Pelo amor de Deus. Mas tem os próximos que são difíceis de ser amados. Jesus amado, mas Deus diz, ama o próximo, como a ti mesmo. Então é melhor obedecer a Deus. É melhor fazer o que Ele pede para que façamos. Colocar Deus em primeiro lugar, em muitos momentos são fáceis priorizar Deus. Mas tem momentos que a decisão dói. Mas precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Porque as demais coisas é Ele quem vai fazer, Ele que vai cuidar de nós. Precisamos aprender a lançar sobre Ele as nossas ansiedades, porque é Ele quem cuida de nós. Precisamos ter essa confiança nele. E para isso precisamos ter, olhar para o novo e aceitar o novo de Deus, a nova vida. A vida de esperança, a vida na fé, a vida no Espírito. Não é que o velho seja melhor, a questão é que o novo, ele exige, ele causa, ele exige, ele provoca um certo desconforto. E aí acabamos preferindo o conhecido a algo transformador. Porque se nós conhecemos um caminho, é bem mais fácil nós irmos por ele, sim ou não? Quando você sai da sua casa para o seu trabalho, você já observou quantos caminhos você pega para ir para lá? Eu tenho a mania de andar por uma rota só. Se eu for 10 vezes num lugar, eu vou 10 vezes pela mesma rua e volto pela mesma rua. Dificilmente minha esposa me incomoda. Você parece que não aprende um caminho novo. A gente tem essa tradição. Não, porque aqui é melhor, por isso, por aquilo. Sempre tem uma justificativa. Mas a vida com Deus, nós precisamos permitir que o novo de Deus nos leve para novas direções. Uma coisa difícil que Deus nos pede: perdão. E quantas vezes nós deixamos raiz de amargura nos nossos corações? Quantas vezes nós deixamos ressentimentos nos nossos corações? Por causa de razões. Temos razão no que sentimos. Temos razão naquilo que apresentamos. Mas se Cristo pede, é o melhor para nós. Precisamos permitir o novo de Deus, a nova vida. Deixamos o velho para trás, deixamos a razão. Quantas vezes Deus quer trazer algo novo? Um chamado, uma direção, uma forma diferente de servir. Mas dizemos, sempre fiz assim, Deus. Por que eu vou mudar agora? Deus, para quê? Tanta coisa. Agora, PG na terça-feira. Quarta-feira tem culto. Domingo de manhã tem escola bíblica. Domingo à noite tem culto. Eu sempre fui só de ir no domingo. Para que tanta coisa? Queridos, não é que tem que ser uma obrigação. Mas se há uma oportunidade da liberdade que temos de servir a Deus, devemos desfrutar dela. Porque a Bíblia nos ensina que chegará um tempo que muitos procurarão essa porta e não encontrarão. Então não desperdice a liberdade que você tem de cultuar a Deus. Mas às vezes, por causa das nossas tradições, nós só fazemos o mínimo. Nós ficamos só naquilo, só naquele conceito. A tradição não é o problema é quando ela se torna uma prisão e não um fundamento. A tradição como fundamento, como base para o crescimento, ela pode ser boa, pode ser louvável, mas quando ela se torna uma prisão, algo que não permite que você saia daquilo, ela se torna um empecilho para o seu avanço espiritual. Por isso precisamos ser um odre novo nas mãos do oleiro. Jesus não veio costurar o evangelho na velha estrutura da lei, mas nos dar uma nova vida cheia do seu Espírito. Cristo tem nova vida e novidade de vida para mim e para você. O chamado de hoje é simples e profundo. Deixe o velho ser deixado para trás. Deixe para trás. Deixe. Uma coisa faço, prosseguindo para frente, para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. A velha vida, o velho eu. Peça ao Espírito Santo que renove a sua mente, o seu coração e sua forma de viver a fé. Abra o seu coração para a novidade de Deus, a nova vida para a sua vida. Seja um odre novo, pronto para conter o vinho novo
do mover de Deus. Tiago 1:21 diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar as vossas almas. Mas como precisamos receber essa palavra? Com mansidão, coração humilde. Às vezes, quando tocamos em alguns assuntos, ouvimos algumas pregações que vai tocar a nossa ferida, nós já levantamos o escudo, ficamos preparados para nos defender e apresentarmos a nossa razão. Bem, mas o pastor está falando isso, mas sabe, aqui tem aquilo, tem aquele outro, ele não sabe da minha vida, ele não sabe do meu passado, ele não sabe da minha história. E Cristo não quer saber do seu passado, ele quer saber da nova vida que ele preparou para você, ele quer saber do futuro que ele preparou para você. O seu passado, ele joga no mar do esquecimento e faz tudo novo para que você possa provar do futuro que é infinitamente melhor para a sua vida. Mas para isso você precisa estar disposto a receber com mansidão aquilo que Deus traz para o seu coração. Que a palavra implantada em você, ela é poderosa para salvar a sua alma. Ela é poderosa para mudar a sua história. Deus não remenda vidas, Ele as recria. Não queira apenas o vinho novo, torne-se um odre novo. Permita a mudança na sua vida. Deixe o Espírito fazer de você um vaso preparado para o novo tempo de Deus. O Evangelho não é um concerto, é uma nova vida. A graça não cabe em estruturas rígidas. Cuidado com a resistência espiritual ao novo de Deus. Permita que o Espírito te renove completamente. Abra o seu coração para Deus. Não é porque você aprendeu algo, bem, eu aprendi assim quando era pequeno. Quantas tradições eu já tive que renunciar para poder experimentar o novo de Deus. Sabe, fui criado num berço evangélico, cheio de tradições. Cheio de tradições. E quando eu saí daquela base da minha fé, para que eu já via que aquilo me impedia de romper, me impedia de viver as coisas que Deus já tinha mostrado ao meu coração que Ele tinha para mim. Quando eu saí para viver a novidade, pensa numa barreira que foi, pensa numa guerra que foi. Porque as velhas tradições tentavam me prender. Queridos, abra o seu coração para o novo de Deus. Abra o seu coração, não vá buscar ao Senhor na palavra dEle com a mente já pré-configurada. Abra sua mente para aquilo que Deus tem para trazer de novidade de vida ao seu coração. Abra sua mente, o seu coração para o novo de Deus. Deus, Ele age da maneira como Ele quer. Às vezes nós queremos que Deus venha trabalhar nas nossas vidas, mas de acordo com aquilo que nós já vimos Ele fazer na vida de alguém. Algo que já aconteceu. Aí nós olhamos, ouvimos um testemunho que estimula a nossa fé e nós falamos, bem, Deus, o Senhor vai fazer na minha vida daquele jeito, assim. E aí se Deus não faz daquele jeito, nós não aceitamos. Lembra de Naamã? Naamã foi até o profeta, foi lá na expectativa. Talvez o profeta viesse, colocasse a mão na cabeça dele, derramasse lá talvez um balde de azeite de oliva puro na cabeça dele, ou sei lá, jejuasse 3 dias com ele para que ele fosse curado. O que o profeta fez? Falou, mandou o recado, vai lá e fala para Naamã para ele ir até o Jordão mergulhar 7 vezes. Naamã saiu de lá revoltado. Rapaz, olha quem eu sou, para esse camarada falar só isso. Não tinha rios mais limpos para eu ir? Logo no rio mais sujo. Até que alguém convenceu Naamã, deixa a sua razão, deixa o seu velho eu para lá e pega o novo que o profeta está pedindo para descobrir se há nova vida. O que acontece com Naamã? Pele de bebê novamente. Glória a Deus. Queridos, quando permitimos a novidade de vida entrar nas nossas vidas, há uma completa mudança nos nossos corações. Não seja resistente ao novo de Deus. Abra o seu coração para a novidade de vida, para aquilo que Cristo tem para você. Amém?